Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que esteja tudo na santa paz. Hoje nós faremos a correção do nosso livro de Geografia nas páginas 144, 146 e 147. Mas antes, eu queria que você abrisse seu livro na página 141 e fosse acompanhando com a sua professora a leitura. Então vamos lá. Vejam mais algumas três características da vida das cidades. Essa fotografia é da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Então vamos ver. Nas cidades, as pessoas geralmente trabalham e vivem nos espaços reduzidos, como apartamentos pequenos e com poucas áreas verdes. Diferentemente do que acontece no campo, nas cidades, há mais poluição sonora, barulho e ambiental, que é a fumaça de veículos. Como existem mais pessoas nas cidades, as ruas são cheias de pedestres, carros, ônibus, etc. E isso pode aumentar o tempo para ir de um lugar a outro. As pessoas que vivem nas cidades têm maior acesso a equipamentos tecnológicos e conexão rápida à internet. Para encontrar o endereço, motoristas utilizam aplicativos de localização em seus smartphones, né? O GPS também, você chega nos lugares, né? Depois você tem o Waze também, né? Tem todo o aparato. Na cidade é mais facilidade nesse sentido. Circulando nas cidades. Para chegar aos lugares, os moradores das cidades contam com alguns meios de transporte: ônibus, carro, bicicleta e, em algumas cidades, o trem e metrô. Andar a pé para lá e para cá não é uma das possibilidades para todas as pessoas, pois algumas distâncias são muito longas. Conheça a história de Rodrigo, um aluno do terceiro ano que mora em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Essa história foi narrada por um familiar dele. Quando eu disse ao meu filho Rodrigo que a sua nova escola fica em uma travessa da Avenida Ministro João Marinos, aqui no Campo Grande, ele ficou muito feliz. Nós moramos perto dessa avenida e ele pensou que poderia ir sozinho a pé para a escola. Mas eu sabia que isso não seria possível, porque são mais de 40 minutos de caminhada. E essa avenida tem um grande volume de carros. É muito perigoso. Nós pegamos um ônibus todos os dias e o trajeto leva cerca de 15 minutos. Veja abaixo uma fotografia de satélite feita em visão vertical, de cima para baixo, de um trecho da cidade de Campo Grande que mostra a distância entre a casa de Rodrigo e a sua escola. Então, olha aí, a casa de Rodrigo está aqui e a escola dele está aqui. Olha a distância que ele tem que ir. O nosso mascote está falando assim: andar a pé para lá e para cá não é uma possibilidade para todos os moradores da cidade, pois algumas distâncias são muito longas. Nas cidades, os moradores precisam observar o tempo que ele leva, né, para chegar de um lugar ao outro. Em certos horários, o trânsito fica mais complicado, pois muitas pessoas estão indo à escola ou ao trabalho no mesmo momento. Observe abaixo o tempo de deslocamento entre dois lugares da cidade de Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso, outro estado da região centro-oeste. Então vamos ver aí o tempo de deslocamento entre o Parque das Águas e o Parque Mãe Bonifácia. Então vamos ver: a pé 1 hora e 14 minutos, de ônibus 48 minutos, de bicicleta 27 minutos e de metrô 8 minutos. Então vamos ver. A falta de transporte coletivo de qualidade e acessível a todos é um dos motivos para o grande número de carros das cidades. Com isso, ocorrem congestionamentos, o ar fica poluído e as pessoas gastam mais tempo nos deslocamentos, ficando cansadas e perdendo qualidade de vida. As cidades, elas, né, têm uma condição de ter lugares longe também. Por isso que o deslocamento muitas vezes não é tão simples quanto parece. Né? Então vejamos aí o que está sendo pedido. Observe as ilustrações criadas pelo artista Andy Singer. Então vamos ver. Ir ao trabalho, ao tanto de carro. Ir às compras, cheio de carro. Ir à praia, lotado. Ir embora, né, para casa, lotado. Já de bicicleta, olha a quantidade de bicicleta. Tem espaço sobrando, né? Como é a cidade que alguns moradores circulam de carro? Ou seja, que muitos moradores circulam de carro. Qual é a diferença em a relação à cidade em que as pessoas circulam mais de bicicleta? Nós temos cidades aí no mundo, por exemplo, lá na Holanda, que é permitido somente bicicleta.
Então as pessoas gastam menos tempo, né, para se deslocar num lugar para o outro. Então, como que é a cidade que muitos moradores circulam de carro? Ela é muito cheia, ela é muito congestionada, né? Tem muitos veículos e tem pouco espaço vazio. E como é, né, a diferença da relação entre a cidade e as pessoas que circulam de bicicleta? Para quem circula de bicicleta, tem mais espaço, olha aqui para vocês verem. Tem mais espaços, é menos congestionado, né? As pessoas têm espaço para se locomover sem problema. Em qual dessas cidades você gostaria de viver? Nessa congestionada ou nessa que tem mais espaço? Você ia responder aqui e explicar o porquê, porque que você escolheu. Cultura e lazer nas cidades. Como você, seus familiares e amigos se divertem na sua cidade? O acesso à cultura, ao lazer e à diversão aumenta nossa qualidade de vida. Por isso, é muito importante que as cidades possuam espaços públicos para promover a cultura de um lugar para outro, né, ou para outra região. Conheça algumas características culturais do espaço urbano. Então, vamos ver. Os parques e as praças são lugares importantes nas cidades. Os parques públicos possuem bela vegetação com árvores e gramados, onde as pessoas podem, por exemplo, caminhar, andar de bicicleta, fazer piquenique, brincar ou ler um livro. As praças, além de serem lugares de passagem de pessoas, podem ser locais de lazer e de práticas esportivas, com pistas de skate e quadras de basquete, futebol, vôlei, etc. Na cidade, geralmente existem espaços como clubes e parques aquáticos. Lá as pessoas podem praticar esportes como natação e se divertir com brincadeiras na piscina. Embaixo, para preservar e divulgar a cultura, as cidades possuem museus, bibliotecas, teatros e cinemas. A experiência cultural pode ser muito diversificada em uma cidade, com várias opções para escolher. Muito bem. Né? Nossa cidade mesmo, nós temos vários museus, nós temos parques ecológicos que a gente pode visitar, não agora na quarentena, né? Quando ele reabrir novamente. Desenhe na sua rua onde você vive como ela é hoje e como você gostaria que ela fosse. Faça os desenhos na visão vertical, você vai estar olhando de cima para baixo. Então aqui você vai desenhar como ela é hoje e aqui como você gostaria que ela fosse. Quando a gente retornar, a gente vai compartilhar suas ideias. Pense na cidade em que você mora e responda as perguntas. Do que você mais gosta nela? O que tem na cidade que chama mais sua atenção? Você vai escrever aqui. Do que você não gosta tanto e queria que mudasse? O que não é tão bacana que você gostaria que mudasse? Porque às vezes existem coisas que a gente não gosta na cidade. Então você, né? Eu quero mudar, eu não gosto muito de bares abertos. Você pode fazer uma biblioteca, pode fazer uma livraria, pode fazer coisas diferentes. Quais são os meios de transporte que são disponíveis na sua cidade? Tá? Você tem ônibus, você tem metrô, você tem carro, né, bicicleta. Depois, há engarrafamentos de veículos? Quando tem muita gente, por exemplo, na sexta-feira que o pessoal está voltando, né, do serviço, costuma você ouvir falar que tem engarrafamento, tem aquele trânsito intenso, pesado? E poluição? Algum vizinho de vez em quando queima algum lixo, alguma folha seca, ou tem aquela poluição visual que é cheia de papel jogado no chão, que as pessoas, né, às vezes vê a lata de lixo, mas joga no chão. O que você tem aí? Depois, há lugares adequados para as crianças brincarem e principalmente com segurança? Né? Porque você ultimamente não está podendo ter brinquedo, ter lazer fora da sua casa, porque falta segurança. Então, o que você acha? Na sua cidade tem? Nós temos que ter segurança na hora de brincar para a gente poder divertir mais e a gente não machucar. Porque não adianta você, né, participar de algum brinquedo, de alguma atividade e machucar. Então, nós precisamos de um local com segurança para que as crianças possam se divertir, não é mesmo? E isso, pessoal, é uma forma de lazer que a gente tem que ter em mente, que a gente vai aprender as coisas, né, e cuidar dos patrimônios que a gente tem. Muito bem. Não deixe de fazer a correção, não deixe de deixar seu livro todo em dia. Quando a gente voltar, a gente vai compartilhar as ideias que você teve. E aí a gente vai trocar as informações, tá ok? Eu espero você na próxima. Um grande beijo e fiquem com Deus.